Saudações a todos, novamente aqui é o professor Vladimir. A gente voltou para fazer a sexta questão da lista de exercício. Dessa vez, a questão pede para que você determine outras funções trigonométricas, conhecendo o valor de apenas uma delas, né, e conhecendo o intervalo onde esse arco de um ângulo, né, intervalo onde esse arco está colocado. Por exemplo, o ângulo aqui, x, ele é um ângulo maior que π sobre 3 e menor que 2π. Seria um arco do quarto quadrante, certo? Seria um ângulo maior que, se fosse em graus, 270 e menor do que 360, tá bom? Isso é nossas informações. Arcos nesse quadrante aqui tem seno e cosseno negativos. Deixa eu mostrar aqui o ciclo trigonométrico. Então, o arco que ele está falando na questão é esse. Ele é maior do que 3π sobre 2 e ele é no máximo menor do que isso aqui. Ó. Então, valores aqui, né, você vai ter o seno e o cosseno dele. Aliás, desculpa, viu? Seno e cosseno negativo não, eu estou errado. Você tem um seno negativo, está aqui, ó, o seno orientado na parte de baixo, mas o cosseno é positivo. O cosseno está aqui orientado à sua direita da origem do plano cartesiano, ok? Estou só corrigindo aqui para não ter que editar todo o vídeo. Foi só uma falha minha, tá bom? É o terceiro quadrante que tem os dois valores negativos. Então, a gente vai utilizar identidades trigonométricas. A identidade fundamental é que o seno elevado ao quadrado de qualquer ângulo somado com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre é igual a 1. E a gente também vai utilizar a relação que tangente de qualquer ângulo é sempre a razão do seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então essas duas relações aqui a gente tem que ter elas de cor, né, memorizá-las, né, de fato, para poder responder essas questões que envolvem achar valores de funções trigonométricas conhecendo só um deles aqui. Então, conhecendo o seno, por exemplo, utilizando a primeira relação, eu acho o cosseno. Né? Eu sei que o cosseno é positivo, então se me restar alguma dúvida ali entre o sinal, eu escolho o sinal positivo, por conta do arco. Conhecendo o seno e o cosseno, eu acho a tangente. Né? Vamos para o seno. Então, no lugar de seno ao quadrado, lembrando que esse termo aqui, essa maneira de escrever aqui, seno ao quadrado de x, é equivalente a dizer que é pegar o seno de um ângulo e depois elevar ao quadrado. Não é o quadrado do arco, não. O quadrado é do valor do seno. Então, o seno de x é menos meio. Então, pega aqui o menos meio ao quadrado mais cosseno de x igual a 1. Menos meio ao quadrado, né? Você eleva ao quadrado os dois membros, né? Menos 1 ao quadrado é 1. Dois membros não, o numerador e denominador, os dois valores. E 2 ao quadrado é 4. Mas cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vira uma equaçãozinha, né? Esse 4 você manda para o outro lado. Cosseno ao quadrado de x. 1/4 positivo, que já tinha 1, quando for para o outro membro vai ficar menos 1/4. Subtrair de 1/4, vou retirar 1/4. Esse valor aqui, dessa subtração, vai dar, você pode utilizar aquele algoritmozinho, você pode deduzir, como aqui na identidade sempre é 1, você pode reescrever o seu 1, imaginar o seu 1 como uma fração, né? A divisão de dois termos idênticos. É natural você fazer isso para fazer essas contas, até para você tentar fazer elas mentalmente, né? Para não perder tempo. Lembre-se que aqui tinha 1. Só que o 1 eu posso expressar como 4 sobre 4. Por que eu escolhi exatamente essa fração? Para ter denominador igual, 4 sobre 4 aqui.
Se por acaso o denominador aqui fosse um 3, aí eu expressava 1 como 3 sobre 3. Se fosse um 2, expressava 1 como 2 sobre 2. É sempre o número por ele mesmo, porque a divisão do número por ele mesmo dá 1. E na identidade sempre eu vou ter um 1 aqui, no segundo membro da igualdade. Então, expresso o meu 1 aqui da maneira que eu achar melhor, né? Da maneira que eu possa fazer a conta mais rápido. Expressando nessa forma, 1 como 4 sobre 4, né? Estou fazendo nada de errado, trocando o número por ele mesmo, 6 por meia dúzia. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quanto? Eu faço a conta só em cima. 4 menos 1 dá 3. E embaixo repete o denominador sobre 4. Então, quem é o cosseno desse ângulo? O cosseno, eu estou tirando o quadrado aqui, ele vem para o outro membro tirando uma raiz. Essa é a raiz quadrada de 3 sobre 4. Lembrando que nesse penúltimo passo eu tinha cosseno ao quadrado e eu quero só o cosseno. A raiz quadrada de qualquer valor pode assumir dois valores, tá bom? Pode ser o número positivo ou o número negativo dessa raiz. 3 em cima, o numerador não tem raiz, então deixo só a raiz quadrada de 3. 4 embaixo tem raiz exata, a raiz quadrada de 4 é 2. Então poderia ser mais ou menos 2. Como é que eu faço para decidir qual dos sinais eu vou optar? É o próprio arco que me fornece essas condições. O arco está entre 360, aliás, entre 270 e 360, ou seja, 3π sobre 2 e 2π. E nesse intervalo aqui a gente viu que o cosseno é positivo. Então me permita, eu só vou apagar esses dois valores e ficar com um valor positivo mesmo. Vai ter situações em que o cosseno, o ângulo procurado, vai ser negativo e você vai deduzir pelo arco. Então, o cosseno do ângulo x é raiz de 3 sobre 2. A questão pediu para deduzir as outras funções trigonométricas. Eu vou a partir do seno, eu já sei o cosseno. E sabendo o seno e o cosseno, eu consigo deduzir a tangente por essa segunda relação. A segunda relação diz que a tangente de qualquer ângulo é a divisão do seno sobre o cosseno desse ângulo. Então, o seno de x é menos meio, menos 1 sobre 2, dividido por cosseno de x, raiz de 3 sobre 2. Nessa divisão, como os dois denominadores são idênticos, você pode cancelar eles, né? Porque fica um em cima e outro embaixo. Cancelando, a tangente vai ficar igual a menos 1, dessa vez eu não vou me livrar do sinal, sobre raiz de 3. Raiz de 3 não pode ser um denominador, não pode ficar embaixo, porque raiz de 3 é uma raiz quadrada, um número irracional. Então a gente faz a racionalização, que nada mais é que multiplicar em cima e embaixo toda vez que você tiver uma raiz quadrada. Na parte de baixo você multiplica a fração inteira por raiz, pela essa raiz, tá bom? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Se fosse a raiz de 5 aqui, seria a mesma ideia. Esse é o processo de racionalização, você deve fazer isso. É até importante que se faça isso, porque questões em provas, por exemplo, de assinalar, as alternativas não aparecem esse valor aqui, mas sim o valor depois da racionalização, né? Quando você racionalizar, você multiplica o de cima pelo de cima. 1 vezes a raiz de 3 dá 1 raiz de 3. Aqui é menos 1, então fica menos 1 raiz de 3, só que 1 é dispensável, fica só menos raiz de 3. E o de baixo pelo de baixo. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, certo? E raiz de 3 ao quadrado, a raiz e o quadrado acabam se cancelando, né? O quadrado é a operação contrária da raiz quadrada, né? E isso faz com que eles cancelem, fica só o valor interno aqui dessa função, que é tirar a raiz quadrada, né? O que a gente chama de conjugado, ou tentar a raiz. Então fica só o próprio 3. Isso dá uma outra propriedade, que multiplicar a raiz de um número por a raiz dele mesmo, cancela as raízes, né? E a resposta é só o próprio número. Você não chega a multiplicar nem o número não, viu? Fica só 3. Outra ideia seria que a raiz vezes outra raiz, né? Multiplica só a parte de dentro, ficaria a raiz quadrada de 9. Mas a raiz quadrada de 9 é 3. Você retorna aqui para o mesmo valor. E aí você obtém como resposta menos raiz de 3 sobre 3. Então, você é o cosseno
e a tangente a partir das duas relações fundamentais. Vou pular para a letra B. Aí os processos aqui vão acabando se repetindo. A gente vai utilizar questões desse tipo, as duas relações fundamentais, né, de seno e cosseno. Olha só, eu sei o cosseno de um ângulo é 1/3, e sei que esse arco, esse ângulo, ele está entre 0 e 90 graus, ou π/2. Então, o primeiro quadrante, nessa situação, as duas funções seno e cosseno são positivas. Então, na hora de determinar o seno aqui, eu já sei que minha resposta vai ter lá no meio da solução, aparece aquela raiz quadrada de novo. Eu pego o valor positivo. Nessa situação, de novo, se repetiu a situação positiva. Olha lá, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso seno x aqui com um ângulo qualquer. Essa propriedade garante, né, essa igualdade aqui, identidade garante que essa soma sempre é 1. Tem como provar isso aqui. Acredito que o professor Ricardo, em uma das aulas dele, ele demonstrou, né, porque é que essa identidade é verdadeira. Então, olha só, no lugar do... Eu vou procurar o seno ao quadrado, então no lugar do cosseno aqui nessa identidade, eu coloco 1/3. Terço ao quadrado. Fica aqui o seno ao quadrado de x. Não está lá no cantinho dele. 1/3 ao quadrado vai dar 1 ao quadrado, só o primeiro ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado dá 9. Não está lá no lugar dele depois da igualdade. Aqui eu vou repetir um seno ao quadrado de x. Mais 1/9. Quando eu mandar para o outro lado da minha igualdade, ele vai negativo. Então, o seno ao quadrado, continuando essa expressão aqui, de x vai ser 1 menos 1/9. Nessa subtração de um número pela fração, como aqui é 1, eu posso trocar 1 por uma fração equivalente a 1, mas que seja conveniente a fazer essa conta. Eu troco 1 com 9/9. Não sou bobo, eu já troquei dessa maneira aí para poder fazer a conta com menos trabalho, né? 1 é 9/9. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Mas nessa conta aí eu encontro rapidinho em cima o numerador dá 8, 9 menos 1, embaixo só repete 9. Então, seno ao quadrado de x, esqueci de colocar o quadrado aqui, ó. Seno ao quadrado de x é 8/9, certo? 8/9. E só o seno, aqui é o seno ao quadrado, ainda tem um quadrado. E só o seno, quanto é que fica? Bom, só o seno vai ser a raiz quadrada. É como se esse quadrado viesse para o outro membro. A operação contrária do quadrado é uma raiz de 8/9. Ok? O de cima não tem raiz. Raiz quadrada de 8, a gente poderia deixar a raiz de 8. Só que 8 é um número que dá para fatorar. Fatorando 8, a gente obtém o seguinte, ó. O 8 é 8 por 2, 1 primo 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. São 3 fatores 2, eu separo um de cada vez. Então, esse fator 2 aqui ao quadrado, ele sai do radical, fica aqui fora do radical, e esse fator aqui que não tem quadrado, ele permanece do radical. Então, em cima, fatorando, né, no lugar de raiz de 8, eu tenho 2 raiz de 2. São equivalentes. Ó. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de 2 raiz de 2. Embaixo, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, achei o valor para o seno. Seno é 2 raiz de 2 sobre 3. Ok? E a tangente? Né? Bom, a tangente eu vou utilizar a segunda igualdade. Eu sei que a tangente de qualquer ângulo é sempre a razão do seno desse ângulo dividido sobre o cosseno desse ângulo. Nessa situação, a tangente vai ser igual a, em cima, eu tenho lá
aliás, o seno aqui, 2 raiz de 2 sobre 3 sobre, embaixo eu tenho 1/3, que é o cosseno aqui. Como os denominadores de ambos as frações aqui são idênticas, eu posso cancelar. Dividir 3 por 3 porque na verdade a divisão de fração se torna uma multiplicação pelo inverso, né? E quando esse 3 for para cima, esse aqui embaixo cancela eles. E aí a tangente vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a, sobre esse aqui em cima, 2 raiz de 2 dividido por 1, mas denominador 1 é dispensável, não preciso colocar. Ok? A tangente é igual a raiz de 2, ou 2 raiz de 2. E o seno, a gente já tem escrito aqui, 2 raiz de 2 sobre 3. Bom, a letra C, ela tem uma particularidade que ela já forneceu a própria tangente, só que a tangente igual a raiz de 3 é de um ângulo conhecido. E agora aqui cabe um parêntese, é importante a gente saber de cor seno, cosseno e tangente para 3 ângulos, né, fundamentais. E esses ângulos fundamentais não são aqueles 5 lá para criar o gráfico. Quais são esses ângulos fundamentais? É o ângulo de 30 graus, que em radiano é π sobre 6. Importante saber seno, cosseno e tangente para esse ângulo. É o ângulo de 45 graus, que em radianos é π sobre 4. Mesma observação para ele. E por fim, um ângulo de 60 graus, que em radiano é π sobre 3, né? 180 dividido por 3 dá 60. Então, o seno e o cosseno desses ângulos é importantíssimo saber. Na internet, né, em vários canais tem musicazinha para acabar memorizando. Na verdade, se você fizer em ordem, né, o menor, o do meio e o maior aqui, a tabela para preencher seno e cosseno começa assim, 1, 2 e 3. E aqui na mesma ordem, aqui no mesmo sentido, agora você escreve voltando, 3, 2 e 1. Sobre todo mundo você coloca 2. E sobre todo mundo aqui você tira a raiz do número de cima. Só que tem um detalhe, né? Se em cima for 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, se você botar uma raiz aqui é a mesma coisa que nada, que a raiz quadrada do número 1 é 1. Só de cima. Então, raiz de 2, raiz de 3. Do 1 faz de conta que eu coloquei. Aqui a raiz quadrada de 1 é 1. Aqui é 1, raiz, aqui é raiz. Aqui é 1, então não preciso colocar. Então, veja que é bem simples de preencher essa tabelinha. E saber já quanto é o seno de 30, ou π sobre 6, cosseno também. Seno e cosseno de 45 é o mesmo, ó, raiz de 2 sobre 2. Seno e cosseno é de 60 graus, está aqui, ó, invertida, raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Bom, tem a tangente, né, que eu não fiz aqui. Lembra da propriedade da tangente? É a divisão do seno pelo cosseno. Ao dividir esse número por esse, a parte de baixo aqui vai embora, o meio aqui vai embora aqui, e aí a parte de baixo indo embora, vai ficar 1 sobre raiz de 3, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E aqui, quando a parte de baixo for embora, ó, dividir esse número por esse, vai ficar raiz de 3 só. Então, a tangente aqui, ó, é um dos ângulos fundamentais, um dos ângulos conhecidos. A tangente deu raiz de 3. Ó. Por conta disso, né, só cabem duas situações. Né? Ou seno e cosseno são ambos os dois negativos, ou seno e cosseno de x são ambos, né, os dois valores positivos, tá bom? Pela tabelinha que eu vou preencher aqui. Por que eu não usei a relação aqui? Porque a relação, eu ia encontrar dois números que dividido
eu tenho que encontrar, né, a relação por seno começaria assim, por tangente, desculpa. A relação por tangente eu teria que começar assim, eu tenho que encontrar dois valores, tangente, eu sei a tangente de x é conhecida, é a raiz de 3. Agora eu tenho que encontrar dois valores que quando dividir eles, né, quando eles forem divididos, vai dar raiz de 3. Existe uma infinidade de valores que satisfaz essa relação, tá bom? Eu posso simplesmente aqui colocar raiz de 3 sobre 3. Aliás, raiz de 3 sobre 3, né, dividido por 1/3, daria certo. Raiz de 3 por 1. Existe uma infinidade de valores que a divisão dele dá raiz de 3. Certo? Mas os ângulos, como aqui é uma tangente conhecida, em ângulos, né, os ângulos que tem esse valor aqui não existe uma infinidade, não. São alguns deles que tem raiz de 3. São alguns arcos que tem raiz de 3 como tangente. Tá bom? Se eu tiver um arco que tem raiz de 3 como tangente, então eu sei que o seno pode ser esse aqui. E o cosseno pode ser esse aqui, ó. E o arco que eu estou falando é esse aqui, ou um equivalente a ele, um congruente, ou uma determinação equivalente a essa. Raiz de 3 por 2, um ângulo de 60 graus, tá bom? Então aqui eu tenho raiz de 3 por 2 para seno e tenho 1/2 para cosseno. Eu poderia ter também negativo, né? Menos raiz de 3. Falei raiz de 3, estou colocando 1 ali. Menos raiz de 3 por 2 para seno e menos raiz de 3 por 2 para cosseno. Menos 3 sobre 2 menos 1/2, quando eu dividir também vai dar raiz de 3, certo? Aí que arco seria esse? Né? Seria uma determinação para o 60 aqui, você subiria de 60 em 60. 120 tem seno negativo? Não. Vai ser... Ah, não, mas desculpa. Essa parte aqui do menos não existe, eu esqueci. Acabei esquecendo do intervalo, né? Eu não falei o intervalo. O intervalo aqui é de 0 até 90 graus. Dentro desse intervalo só tem esse arco mesmo, que é o arco de 60. De 0 até π sobre 2, o arco que satisfaz isso aí é esse, 60 graus, tá bom? Ou π sobre 3 em radianos. Né? Se fosse o círculo inteiro, aí teria também os dois valores negativos, mas eu esqueci do intervalo aqui da questão. Lembrando que essa questão ela foi resolvida assim porque esse arco aqui é um arco conhecido, é um ângulo fundamental, um ângulo de 60 graus, e essa tabela aqui é interessante, né? Que o aluno já conheça ela, saiba reproduzir quando necessária, né? Para poder estar desenvolvendo bem as questões.